speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Era um castelo entre as montanhas e nevoeiros. Há alguns anos era o centro das atividades da nobreza do local, mas, devido à família do Duque de Neteville ter preferido residir na capital, o castelo ficou abandonado. Atualmente não trazia mais o brilho dos grandes eventos, mas ainda possuía uma beleza aristocrática. Atualmente, o único que restou da família do Duque de Neteville era o filho, o Duque Dodge de Neteville, que partiu quando ainda era jovem, nunca mais voltando ao castelo e, por esse motivo, o lugar estava quase que abandonado, sendo cuidado apenas por poucos empregados. Crescida em uma aldeia próxima, Livia Albuquerque admirava a construção do castelo. Seus olhos verdes claros resplandeciam com a imagem daquela construção tão antiga. Ficava curiosa em saber como era por dentro e desvendar os lugares e recantos pitorescos dali. Certa manhã, quando Lívia foi à feira de sua aldeia, viu colado na parede um classificado local. Todos estavam comentando sobre a notícia e, curiosa como era, foi olhar o que tanto chamava a atenção dos aldeões. Era a notícia de que a governanta do castelo precisava de criadas para ajudá-la no serviço. Lívia viu uma grande oportunidade de poder conhecer o local trabalhando como criada. Se candidatou à vaga e conseguiu o emprego, que foi a realização de seu desejo. A governanta lhe explicou todo o serviço e ela começou a trabalhar imediatamente. Tinha como função primordial cuidar urgentemente da limpeza de alguns cômodos que estavam fechados há muito tempo, pois o duque estava com a chegada marcada para aqueles dias. Lívia era uma mulher jovem ainda, bela, inteligente e determinada a se manter no serviço. O seu corpo ágil e a juventude contribuíram para que o serviço fosse feito em pouco tempo, sendo elogiada pela governanta. Ela não era a única criada contratada. No mesmo dia em que começou a trabalhar, Rita, a outra moça da aldeia, foi selecionada. Diferente de Lívia, Rita era insegura e demonstrava um certo medo de tudo. Lívia ria dela quando afirmava que naquele castelo existia um fantasma a espreitá-las. Por esse motivo, Rita temia ficar sozinha nos ambientes, sempre solicitando a companhia de Lívia para executar as tarefas. No dia da chegada do duque, todos os criados ficaram enfileirados na entrada do castelo, bem arrumados, enquanto a governanta o aguardava. Entre cochichos, Lívia e Rita comentavam como deveria ser a aparência do duque. Rita apostava em um homem baixo, careca e gordo, enquanto Lívia afirmava que ele seria velho e feio. Depois de uma longa espera, um carro surgiu na alameda que dava para a entrada principal. A porta do carro se abriu e um homem desceu. Alto, esbelto e envolvido por uma capa negra, ele se assemelhava a uma aparição fantástica. Surpresa, Lívia, com o canto dos olhos, fitou curioso o duque que tanto sonhara. Era alto, bem mais do que imaginara, e loiro. Seus cabelos loiros eram um pouco mais compridos do que o normal. Tinha um rosto altivo, nariz perfeito e sobrancelhas grossas, que lhe davam um olhar maligno. Sua boca bastante máscula era sedutora e despertava em Lívia uma vontade imensa de prová-la. Nesse momento, Rita ouviu um suspiro de Lívia.
Para alguns, o duque transmitia uma severidade. Para outros, era um snob. Para Lívia, era um homem mais encantador que já vira em toda a sua vida. O Duque de Neteville não era só um representante da imagem aristocrática do castelo, e além de tudo que ela pudesse imaginar sobre aquele lugar até então. A alegria de Lívia por estar ali naquele momento estava acima do que se poderia imaginar. Pela primeira vez na vida, temeu que todos em sua volta percebessem o tremor em suas pernas e se preocupou que, por causa da grande emoção que estava sentindo, pudesse vir a desmaiar. O duque, por sua vez, passou por todos, sem lhes dirigir uma palavra, muito menos um olhar, indo imediatamente para o seu aposento. Decepcionada com a reação deselegante para com todos da criadagem, a governanta solicitou que todos voltassem aos seus trabalhos. Lívia teve uma certa dificuldade de sair do estado altíssimo de admiração pela bela imagem do duque, mas voltou à razão. Quando ela voltou assim, encontrou Rita olhando admirado para ela, que lhe disse: Lívia, o que houve com você? Parece que ficou hipnotizado depois que o duque chegou. Você percebeu como ele é sem educação? Não cumprimentou nem a governanta. Lívia não respondeu nada. Mesmo voltando à sua lucidez, ainda estava sob o impacto da bela imagem que vira. Verdadeiramente foi uma surpresa para ela que o duque fosse um homem tão atraente. Porém, não se enganem, meus caros. Lívia ficou realmente muito impactada pela surpresa da imagem do duque. No entanto, ela não era uma mulher fútil. Ver o duque de perto apenas foi a constatação de tudo que já ouvira falar sobre o castelo durante a sua vida inteira. Embora reconhecendo que o duque representava a nobreza em pessoa daquele lugar, concordou com todos que ele foi grosseiro e mal educado, não os cumprimentando ao chegar no castelo. Mas o pior ainda estava por vir, meus queridos. Além de grosseiro e mal educado, o duque também era um amante das belas mulheres. Atualmente, ele preferia as damas livres e desimpedidas da alta roda social, pois assim não precisava assumir compromissos futuros. Elas não se importavam em curtir os bons momentos com ele e nada mais lhe cobravam por isso. Nas altas rodas sociais, ele era conhecido como um bom vivant, que valoriza os prazeres da vida e sabe gozá-los. Sim, era essa forma como ele era tratado por todos que o conheciam. As moças casadoras não se atreviam a cruzar o caminho dele, pois sabiam que ele era um mestre na arte da sedução e que ali não sairia nenhum compromisso mais sério. Naquela noite, o duque repousou cansado da longa viagem até o castelo. Logo cedo, na hora do café da manhã, já estava na sala de refeições e sendo servido. Rita era a responsável por servi-lo naquele dia e Lívia apenas a acompanhava caso precisasse de alguma ajuda. Rita estava muito nervosa com a incumbência que teve e, por causa do nervosismo, esqueceu-se de trazer o café. Ao perceber que faltava o principal, o duque dirigiu-se a Rita dizendo: Você é uma lerda. Onde está o café? Rita, ao ouvir tais palavras, começou a chorar. Isso foi o bastante para Lívia tomar as dores da amiga. Com um olhar de repulsa pela atitude do duque, falou: O senhor deveria aprender como tratar as pessoas. Não é porque é um duque que possui o direito de se dirigir a uma criada dessa maneira.
Ao ouvir tais palavras, o duque se irou muito mais. Tomado de ódio, foi em direção às duas criadas. Rita, quando viu a atitude do duque, escondeu-se atrás de Lívia com medo. Porém, Lívia, sem temê-lo, deu um passo à frente, desafiando-o com o olhar. Ele, ao olhar diretamente para Lívia, admirado pela ousadia dela, a observou detalhadamente com o olhar mais gélido que ela já havia visto em sua vida. De repente, os olhos do duque se arregalaram muito mais enquanto ele pensava. Que mulher linda e corajosa! Adoro as mulheres desafiadoras. Ela não sabe com quem está brincando. Terei um prazer imenso em quebrar o seu orgulho. Ah, isso me dará um imenso prazer. Chegou perto do rosto de Lívia e falou baixinho para ela. Adoro gatas selvagens. Ela não tremeu nem saiu do lugar apavorada. No mesmo tom, respondeu-lhe. Cuidado, senhor. Eu não sou uma gata, eu sou uma leoa. Estamos aqui para lhe servir, mas não somos o seu capacho. Rita, vá pegar o café que você se esqueceu, por favor. Eu o servirei a partir de agora. O duque voltou para o seu lugar intrigado pelo domínio da situação que Lívia demonstrava ter. A partir daquela data, o duque procurou saber tudo sobre a criada que não tinha medo dele. Isso o intrigava muito, aliás, intrigava não, isso o encantava. Nunca havia conhecido uma mulher que soubesse a força que tinha, e Lívia sabia. A partir daquele momento, Lívia se tornou uma obsessão para o duque. Queria sempre estar onde ela estava, procurar puxar conversa com ela, mas ela sempre o evitava. Mas, meus caros, vocês se recordam do que Lívia sentiu ao ver o duque chegar no castelo. Então, nós sabemos que ela estava se fazendo de forte diante dele. Sabemos que ela se encantou profundamente por ele quando o viu pela primeira vez. O que ela sentia pelo duque não era o que demonstrava. Ela reconheceu que se ele percebesse que nutria algum sentimento por ele, seria dominada e nunca aceitaria ser apenas um brinquedo na mão de um homem, muito menos de um duque. Todas as vezes que ele se aproximava, ela procurava alguma coisa para fazer mais adiante. E dessa forma, os dois estavam agindo como cão e gato, um perseguindo e o outro fugindo, até que o inevitável aconteceu. Certa manhã, quando o duque foi galopar, a governanta pediu a Lívia que fosse arrumar o quarto dele. Passados uns 30 minutos, o duque retornou ao aposento, pois havia se esquecido de alguma coisa. Quando entrou, viu Lívia no quarto e trancou a porta. Quando ela ouviu o barulho da chave trancando a porta, levou um susto. Ele, com um sorriso nos lábios, falou. Agora está com medo, leoa? Sim, meus caros, ela ficou com medo, mas manteve a calma e disse com uma voz rude. Eu acho melhor o senhor abrir essa porta. Não antes de ver você se tremer toda de medo de mim. Nesse momento, ela riu e disse, medo? Eu não tenho medo, pois sei me defender de vermes como o senhor muito bem. Ele foi falando com uma voz suave e macia, enquanto se aproximava lentamente dela. Adoro quando você fica brava desse jeito, Lívia. Você me deixa louco de paixão. Entregue-se de uma vez por todas em meus braços. Eu sei que você me quer, ou você pensa que não a vi me olhando com os olhos de desejo no dia em que cheguei ao castelo?
Sim, Lívia, eu percebi o seu olhar naquele dia. Nesse momento, ela lhe respondeu: Sim, o senhor tem razão. Eu o desejei no primeiro momento em que o vi, mas depois percebi o quão insensível e grosso que era, e toda a minha admiração caiu por terra. O senhor é um homem desprezível e não merece os meus desejos. Nesse momento, o Duque sentiu as palavras de Lívia como se fossem um golpe duro a lhe cortar a alma. Em um ato de lucidez, destrancou a porta do quarto e pediu que ela se retirasse. Ela saiu apressadamente e ele ficou só com seus pensamentos. Um homem desprezível? Eu? Nunca uma mulher ousou me falar daquele jeito. Deitou em sua cama e naquele dia não foi mais visto por ninguém. No dia seguinte, Lívia soube que o Duque tinha partido logo cedo. Sinceramente, lamentou que o Duque fosse tão indelicado. Por alguns dias sentiu a falta dele a cobiçá-la pelos cantos do castelo, mas foi melhor assim. Não havia futuro no que ela sentia por ele. Além da diferença social, o caráter que o Duque possuía não condizia com o que ela considerava adequado. Depois de lamentar todo o ocorrido, preferiu sufocar o que sentia por ele em seu coração. 2 meses se passaram e a governanta recebeu a notícia que o Duque estava retornando. Os criados ficaram enfileirados para aguardar a chegada dele. Depois de algum tempo, o carro do Duque surgiu no início da alameda que dava para a entrada do castelo. O Duque saiu e, inesperadamente, apresentava um sorriso nos lábios. Começou a cumprimentar os criados um por um. Todos se olhavam surpresos com a mudança de atitude dele. Quando ele chegou perto de Lívia, apertou a mão dela e lhe disse baixinho: Senti muito a sua falta e por você eu voltei. Ela, ao ouvir tais palavras, ficou vermelha e abaixou a cabeça. No fim da fileira de criados estava a governanta, que o saudou com alegria, dizendo: Seja bem-vindo ao seu castelo, meu senhor. Ele apertou a mão dela e lhe disse: Muito obrigado pela recepção, senhora Judite. No café da tarde, Rita foi selecionada novamente para servi-lo e Lívia para acompanhá-la no que precisasse, e mais uma vez, por nervosismo, o café foi esquecido. Dessa vez, o Duque, sorrindo, disse: Rita, você se esqueceu do café novamente. Rita deu um pulo e correu para buscá-lo na cozinha. O pulo que a Rita deu foi tão engraçado que o Duque e Lívia sorriram dela ao mesmo tempo. Nesse momento, os olhos dos dois se cruzaram. Pela segunda vez naquele dia, o Duque conseguiu deixá-la tímida e ela ficou vermelha. À noite, antes de se deitar, Lívia se sentou no jardim para olhar as estrelas. Gostava de olhar o céu do castelo. Parecia que ali as estrelas brilhavam mais. Ficou perdida em pensamentos, contemplando o belo luar. De repente, ela ouviu uma frase: O céu do castelo é mais bonito do que em qualquer outro lugar. Era o Duque. Desta vez, ela teve que concordar com ele e balançou a cabeça afirmativamente. Ele continuou a falar: E você é a mulher mais bela que eu conheci. Mais uma vez ela ficou tímida com o elogio do Duque. Ele, observando a timidez dela, completou: Eu me sinto muito feliz, pois por 3 vezes hoje pude observar que a leoa ficou tímida. Abater uma fera uma vez já é difícil, mas 3? Ela sorriu. Não queria demonstrar, através de suas palavras, a felicidade que estava sentindo por ele ter voltado.
Lívia, falou o duque, como eu lhe disse, voltei por você. Durante esses 2 meses, pude avaliar algumas atitudes minhas e me desfazer de algumas outras desagradáveis. Quando você me disse que se interessou por mim, mas descobriu que eu era um homem desprezível, doeu demais. Você é uma leoa brava e, com esse seu jeito, me conquistou. Nunca encontrei uma mulher como você em minha vida. Você me conquistou de uma forma que não consigo tirá-la do meu pensamento. Enquanto ele falava, ela só o escutava, temendo que visse o desejo por ele expresso nos olhos dela. Eu não vou desistir de você, Lívia. Sei que você se interessou por mim um dia. E agora não se interessa mais? É isso? Quero ouvir de você a verdade sobre o que sente por mim. Nesse momento, não resistindo mais às palavras do duque, ela o beijou. Depois respondeu: Eu nunca deixei de te querer. Eu só não podia aceitar as suas atitudes, mas enquanto você for um cavalheiro gentil e amoroso, eu o desejarei mais do que tudo em minha vida. Ele, feliz, respondeu-lhe: Eu lhe prometo, meu amor, que serei o homem mais amoroso com você e gentil com outras pessoas que você já teve conhecimento em sua vida, minha Lívia. O Duque Dodge de Neteville se tornou um homem gentil e generoso por causa do amor de uma criada. Daquela data em diante, o castelo voltou a ser habitado pelo Duque Dodge e pela Duquesa Lívia. De vez em quando, o casal passeava pelas grandes festas da nobreza na capital e algumas línguas ferinas diziam que a bela duquesa foi uma criada que o duque desposara, mas certamente ninguém acreditava e dizia que era impossível uma criada ter conquistado o amor de um duque.